Boa tarde, sou acadêmica da UNITA EAD. Somos estudantes do 7º período do curso de Licenciatura em Pedagogia. Iremos falar sobre a disciplina Seminário Interdisciplinar 7, com a temática A Sociedade de Risco, uma reflexão sobre a modernidade e a tecnologia. A nossa equipe escolheu como subtema Tecnologias na Educação em Tempos de Pandemia. A nossa equipe é composta por Luciana Teixeira Cristo, Marisete Amparo da Silva, Maria das Graças Braz Félix, Maria Naudiane Gomes Santos e eu, Maiara Ellen Cavalcante da Silva. Eu irei falar um pouco sobre a importância da tecnologia em tempos de pandemia. Nas últimas décadas, houve uma grande transformação no cenário educativo, passando-se a utilizar a tecnologia como meio transformador e inspirador da educação. Em razão da pandemia mundial do Covid-19, percebeu-se mais do que nunca o relevante papel do uso dessa tecnologia durante o isolamento social. Através deste trabalho, buscou-se analisar não somente a importância da tecnologia como recursos didáticos pedagógicos, mas também recursos políticos pedagógicos, evidenciando como diferentes regiões do país conseguiram se adaptar no processo de interação entre professor e aluno, na tentativa de diminuir a distância e consequente aprendizado, utilizando a tecnologia a favor do ensino, adotando ferramentas como plataformas de ensino à distância e mídias sociais para que seguirem com as aulas. Neste momento, a utilização da tecnologia se faz extremamente necessária, como forte aliada à prestação dos serviços educacionais. Boa tarde. Resolvemos abordar este assunto por necessidade de falar um pouco da importância da tecnologia na educação em tempos de pandemia em que estamos vivendo. Com a necessidade de isolamento social, a tecnologia, junto com as aulas em EAD, vieram garantir que todos os acadêmicos continuassem aprendendo e se desenvolvendo durante a pandemia da Covid-19. Um dos maiores desafios que a educação vem enfrentando é a necessidade de adaptação dessa situação que ninguém esperava e muito menos estava preparados para enfrentarmos tamanha pandemia. Para os alunos, não é só uma questão de saber ou não usar a tecnologia ou de ter um computador em casa. A dificuldade é porque ninguém estava preparado. A educação não estava preparada, o mundo não estava preparado. Então, estamos precisando, ou seja, estamos praticamente sendo obrigados a nos adaptar rapidamente com toda essa situação. Nós sabemos que com essa pandemia as aulas foram suspensas. Então, muitos países estão adotando as aulas em EAD. Porém, aqui no Pará, a nossa realidade se torna muito complicada, pois, infelizmente, a educação à distância se torna quase impossível para a maioria dos alunos. Então, há insegurança gerada entre o corpo docente, há inquietação dos professores
que estão em questão mais técnica, como por exemplo, dar aulas online, gravar vídeo. E aí vem a pior parte. Como os alunos irão acessar o material? E se irão acessar? Porque nem todos têm acesso a celular. Outros têm celular, mas não têm internet. São vários itens, são situações muito preocupantes. Então, isso aí é um grande desafio para os professores, pais e principalmente para os alunos e para aqueles que moram no campo. Se na cidade já é difícil para 50% dos alunos ter acesso à tecnologia, imagina para quem mora no campo. O município aqui de Aurora estão trabalhando de forma com atividades. Os professores elaboram as atividades, enviam para os coordenadores imprimem para mandar para as casas dos alunos. Mas aí vem a questão: se os alunos vão conseguir elaborar umas atividades sem orientação? Porque, infelizmente, a maioria dos pais são analfabetos. Não tem estudo nenhum. Como eles vão orientar? Como eles vão ajudar os filhos a fazer as atividades? Aí se torna pior ainda a situação. Eu sei que sem nada é pior, mas a situação, a realidade é bem mais complicada, porque eles vão elaborar as atividades de que forma? Os pais, os que às vezes têm um estudo, mas muitas vezes trabalham o dia todo, não tem tempo. E precisa de orientação, precisa de um apoio, porque em sala de aula tem o professor. Em casa, quem vai orientar? E torna-se muito preocupante. As aulas em AD é muito bom para os adultos, porque os adultos sabem o que quer, corre atrás, pesquisa, lê livros. Agora as crianças, como fica? Os adolescentes que precisam do incentivo, que precisam de um orientador para estar ali chamando a atenção. Então a tecnologia é bom, é ótimo, só que tem situações que se tornam impossível. Boa tarde. É essencial manter a interação humana, não apenas para conteúdo escolar, mas também para criar uma rede de apoio psicossocial. A tecnologia é uma expressão que se refere ao papel da comunicação na moderna tecnologia da informação. Entende que consiste os meios técnicos usados para tratar a informação e auxiliar na comunicação digital. Sabemos que hoje o mundo é emotivo no contexto de informação, com o avanço da tecnologia, explorando novos saberes e preparando para o desenvolvimento de uma ferramenta que venha auxiliar de maneira diferenciada. Em uma sociedade tecnológica, o uso de tecnologia na educação é imprescindível, pois hoje em dia se torna necessário que todo profissional de ensino ande em sintonia com as novas tecnologias, ou seja, se torne constantemente atualizado com as últimas tendências na área, pois também deve usar todos os seus meios e recursos para deixar suas aulas interativas. Sendo assim, sabemos que podemos afirmar que, usando a tecnologia de maneira adequada, faz com que as aulas estimulem a capacidade de aprendizagem da criança de maneira simples, eficaz e prazerosa. Com a velocidade em que os avanços tecnológicos se encontram, compreende-se que na educação com características tecnológicas, em muitas escolas ainda precisa de modernidade para entender as necessidades dos alunos e suas relações com o saber, pois a tecnologia tem potencial de ser uma ferramenta importante para a aprendizagem. Com as TICs nas escolas, os alunos aprendem que a tecnologia aplicada à educação não significa apenas aprender sobre computadores, e sim
utilizar como ferramentas de aprendizagem. Com o fechamento das escolas no período de isolamento social, cerca de 1,5 bilhão de estudantes ficaram sem aulas presenciais. Em 160 países, segundo o relatório do Banco Mundial, segundo a Unesco, no Brasil, cerca de 53 milhões de estudantes brasileiros foram afetados pela suspensão das aulas presenciais. Boa tarde. Muitas escolas têm aproveitado a situação para desenvolver métodos com o uso da tecnologia. Na realidade, essa pandemia trouxe um grande desafio aos educadores e governantes, pois a educação pública não está conseguindo lidar com tudo isso. A realidade é que a Associação dos Trabalhadores sempre tiveram restrições em relação ao uso da tecnologia nas escolas, pois os governantes não dão condições inadequadas para alunos e professores. Hoje, o governo tenta resolver nesse tempo de pandemia, trazendo o ensino online, sabendo que nem todos os alunos têm condições inadequadas, ou seja, não tem um celular, um computador e nem internet de qualidade. Hoje os governos usam um método com ensino à distância. O governo precisa investir mais na área da educação, no uso da tecnologia, inovando, sabendo que os alunos assimilam rapidamente. E isso faz com que o governo tome uma atitude de renovação e criativo, inovando, dando aos alunos um ensino presencial, um ensino em espaço escolar e não escolar. O ensino à tecnologia é uma ferramenta essencial e primordial. Nesse tempo de pandemia, os alunos e professores não podem ter contato um com o outro. Por isso, governos têm que investir mais na área da educação, na tecnologia, fazendo com que alunos e professores estejam conectados ao mesmo tempo. Com o ensino online, os alunos e professores vão ter um presente essencial na vida de todos, fazendo com que essa ferramenta seja útil não só nesse tempo de pandemia, mas prolongando muito mais, dando a chance a esses alunos. Muitos alunos não têm essas condições, mas vai encontrar essa ferramenta que é necessária os alunos terem nas escolas, fazendo com que esse estudo seja modificado, que essa ferramenta seja utilizada nesse tempo de pandemia e assim por muito mais tempo, dando a chance desses alunos a conhecerem, assimilarem desse modo diferente que hoje se faz presente. A tecnologia hoje é uma ferramenta que não podemos mais deixar de lado, deveremos levar muito a sério, porque hoje a tecnologia está no mundo todo. Muito obrigada. Diante ao trabalho exposto, conclui-se que ainda precisa se fazer muito para que todos tenham acesso às tecnologias, pois equiparar escolas com tecnologia de última geração não é o suficiente para que o desenvolvimento das crianças e do adolescente aconteça de fato. É preciso, portanto, criar mecanismos para que o professor esteja preparado para desenvolver um trabalho em conjunto com as tecnologias digitais, pois é necessário unir os objetivos didáticos às tecnologias, a fim de desenvolver novas aprendizagens de como integrar um pouco mais da tecnologia na prática pedagógica. Portanto, esses aprendizagens poderão ser úteis não apenas em momentos de pandemia ou desastres naturais, mas também como estratégias para enriquecer as experiências
de nossos alunos e professores na sala de aula. Assim, com o resultado desta pesquisa, é compreensível a importância que a sociedade e a educação ambos ensinem, eduquem de forma crítica, responsável, com desempenho e juntos formando um todo onde se divide responsabilidade e se multiplica soluções. Muito obrigada.